Bom dia, então, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É um prazer, um privilégio estar aqui. Eu vou realmente saudar o pastor Rui Samino, a irmã Adriana. É uma alegria poder estar convosco nesse dia. Me sinto privilegiado em poder desfrutar desse momento de culto, de louvor e de adoração. Não vou saudar mais irmãos aqui, porque eu conheço tantos irmãos e espero conseguir pregar a palavra, senão ficava só gastando tempo saudando os irmãos, né? Mas é um prazer, um privilégio. Trago aqui a saudação da Igreja Batista de Faro, os irmãos, onde nós temos servido, temos estado lá a pastorear aquela igreja, e Deus tem nos abençoado e sentimos-nos muito felizes nesses 11 anos que estamos a pastorear a Igreja Batista de Faro, a forma como o Senhor Deus tem cuidado e tem nos protegido dia a dia. Era para hoje a Esther estar conosco, mas como ela fez uma viagem para a África do Sul e chegou esses dias, ela ainda tinha algumas coisas para organizar na igreja, então não dava para poder fazer. E hoje começamos um ministério com casais. Quando terminar o culto aqui, apenas um almoço e sigo para ter ainda uma reunião na igreja hoje à tarde ainda. Então, queria realmente saudar os irmãos e dizer que é uma bênção, um privilégio podermos estar aqui juntos. E vários colegas aqui do mestrado que estão aqui hoje também, e quero dar uma saudação especial e, sem dúvida alguma, um grande amigo, ao qual nós temos um prazer muito grande de caminharmos juntos. O mestrado, na minha vida cá em Portugal, tem sido um momento abençoador, porque o facto de termos chegado para cá, para Portugal, nesses anos de ministério, e temos sempre estado lá embaixo no Algarve, né? Eu acho que não tinha um lugar melhor para Deus me colocar do que o Algarve, né? Eu já fico pensando a reforma como é que é, porque se eu trabalho lá embaixo, como é que pode ser? Só pode ser um céu mesmo. Então, sinto-me extremamente feliz de estar lá embaixo, de estar desfrutando ali do ministério. E precisamos de criarmos relacionamentos, amigos, e o mestrado tem sido uma bênção nessa área também, a nível de não apenas pensarmos na reflexão teológica e crescermos juntos nessa área, mas temos desenvolvido amizades e também vejo aqui vários irmãos que, ao longo de acampamentos familiares que fizemos e conhecemos os irmãos, e é sempre bom podermos partilhar esse tempo juntos. Eu queria, então, que nós pensássemos um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu não quero me delongar muito, apesar que eu sou um pastor que prego muito. Uns 40 minutos, 50 minutos, todo o domingo lá na igreja. Mas eu vou lembrar que não estou na Igreja Batista de Faro e eu vou tentar diminuir aqui esse tempo, dentro do tempo que os irmãos normalmente estão. E eu queria, então, convidar-vos a abrir as vossas Bíblias comigo no livro de Êxodo, no capítulo número 4. Êxodo, capítulo 4. E queria pedir um favor aos irmãos, a todos quantos estão aqui nesta manhã, irmãos, crentes, amigos. Eu entendo que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos num culto e às vezes ouvimos uma palavra, sempre pensamos, poxa, fulano deveria ter ouvido isto, mas ele não está cá, nós aqui estamos. Deus quer falar conosco. E eu gostaria que a nossa mente, o nosso coração estivesse aberto a permitir que Deus falasse ao nosso coração. E que nós estivéssemos juntos procurando responder a essa palavra de Deus. Creio na Bíblia como palavra de Deus. E de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é Deus a falar conosco, Deus a ministrar a nossa vida. E cada vez que ouvimos a palavra, somos desafiados por aquilo que Deus quer ministrar a nossa vida e o nosso coração. Então, gostava de fazer a leitura, então, desse texto de Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1 e até o verso 17, depois queria apenas destacar um outro texto aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, outras versões, uma vara. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente.
E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornarão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Queria ler até o verso 20. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos-te gratos, Senhor Deus, por essa manhã e por a oportunidade de cultuarmos o teu santo nome. E agora eu quero pedir-te no nome de Jesus, que o Senhor use a nossa vida para que a tua palavra seja compartilhada nessa manhã. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria pensar convosco apenas sobre a questão do chamado, o chamado de Deus e o chamado que é a todos. E pensando nesse texto, é o chamamento de Deus a Moisés para que Moisés pudesse ir para o Egito e pudesse libertar o povo. Deus já estava a se revelar a ele naquela sarça ardente. E agora, então, Deus quer compartilhar com Moisés, quer chamar a Moisés caminhar com o Senhor. E quando Deus chama Moisés, ele quer apresentar alguns sinais que Moisés vai precisar apresentar diante de Faraó, ali no Egito, para mostrar que Deus estava com ele, que naquela autoridade que ele ia, não era na autoridade do seu próprio nome, mas era na autoridade do nome do Senhor. E a pergunta que Deus faz a Moisés é: o que é que tem em tuas mãos? E essa é a ênfase que eu queria pensar convosco. O que é que tem em tuas mãos? E Moisés tinha aqui chamado bordão, outras versões, uma vara, um cajado. A questão é que Moisés ele era um pastor, ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. E Moisés, então, era o seu instrumento de trabalho. Aquele era o seu instrumento de trabalho. E então aquele bordão, o Senhor disse: lança no chão. E ele lançou, e aquele virou então uma serpente. E o texto diz que ele tentava fugir, mas depois o Senhor mandou ele pegar novamente, e novamente foi um bordão na sua mão. E vemos todas aquelas crises que Moisés começa a ter em relação à chamada de Deus. A questão que vejo, irmãos, é que todos nós somos chamados por Deus. Podemos não todos sermos chamados para sermos pastores, mas somos chamados para servirmos a Deus. Somos chamados para estarmos diante de Deus e usarmos aquilo que temos para louvor, para a honra e para a glória do Senhor. A pergunta é: o que é que tem em tuas mãos? Eu creio que muitas vezes
Deus, quando nos usa para desenvolvermos um ministério para Ele, para fazermos algo em serviço do Senhor, Ele muitas vezes usa aquelas até aptidões naturais, habilidades naturais que nós já temos, que nós já fazemos, e nós nos colocamos a serviço de Deus. Deus pega muitas vezes aquilo que nós já somos capazes de fazer, e agora nós colocamos e apresentamos ao Senhor e o servimos na perspectiva de Deus, daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer usar o nosso coração, daquilo que o Senhor quer usar por meio da nossa própria vida. Lembro de estar falando com um grupo de psicólogos que são crentes lá na região do Algarve, e eles fizeram um encontro e pediram para falar. E naquela conversa que eu estava a ter com eles, eu fiz também uma pergunta para eles. Se eles eram psicólogos cristãos ou se eles eram cristãos psicólogos. Percebe que existe uma diferença? De que forma nós vamos encarar a vida e qual é a base da nossa vida? Se a base da nossa vida é Cristo, não importa aquilo que eu vou fazer, eu faço numa base de Cristo, que é Senhor da minha vida. Se a minha base é a profissão que eu faço, parece que eu vou ter que arranjar algum jeito, algum esforço de ser um cristão, mas o meu chamamento primeiro não é de ser um cristão, não é de ser um discípulo de Jesus. Isso, irmãos, quando eu estava a falar para aquele grupo de psicólogos, isso tem a ver em todas as áreas da nossa vida. Para você que é um médico, que é um professor, que é um pedreiro, que é um carpinteiro, somos um carpinteiro cristão ou um cristão carpinteiro? Somos um médico cristão ou somos um cristão médico? Então, qual é a base? O que é quando nós nos apresentamos aquilo que nós somos? Primeiramente, somos o quê? Somos um discípulo de Jesus e também sou um pastor de uma igreja, mas faço tudo na base de um relacionamento que eu tenho com Cristo, naquilo que é Senhor. Jesus é Senhor da minha vida. O que é que tem em tuas mãos? Eu espero que ninguém aqui diga que não tem nada nas mãos. Porque nós sempre temos algo nas nossas mãos. Até mesmo quando Eliseu vai quando aquela viúva de um dos discípulos de Eliseu vai chegar para ele e diz: olha, o seu servo, meu marido, morreu, eu não tenho mais nada, já quero agora os credores levarem os meus filhos como escravos. E a pergunta de Eliseu também foi: o que tens em tua casa? Ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E todo milagre vai acontecer a partir desse senão, uma botija de azeite. O milagre na multiplicação do azeite, em que Deus faz com que uma mulher que não tinha nada passa a ser agora a grande produtora de azeite, e que vende azeite, e que toda a gente precisa comprar azeite, e ele é grande comerciante de azeite, porque o Senhor, daquele pouco que ela tinha, ela disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então eu queria desafiar-nos nesta manhã a colocarmos as nossas capacitações, aquilo que temos, nas mãos do Senhor. O que tens em tua mão? É um bordão. Mas agora, esse bordão não pode só estar nas tuas mãos. E quando o texto diz, olha, lança no chão. O lançar no chão significa, deixe que Deus vai fazer algo através disso que tens nas mãos. Confie ao Senhor, apresente ao Senhor. Qual é o nosso instrumento de trabalho? Qual é a nossa profissão? Qual é aquilo que nós temos feito como vocação? Apresente diante de Deus. Coloque no chão, coloque diante do Senhor, consagre ao Senhor. Então o bordão virou uma serpente. Mas depois logo Moisés pegou novamente o bordão. Mas ele apresentou, ele mostrou. Deus pode mostrar para Moisés o que ele poderia fazer através daquele bordão que estava nas mãos de Moisés. Aquilo que temos, aquilo que nós somos capazes de fazer, meu grande desafio é nós nos apresentarmos diante do Senhor. Tem um casal de amigos que são médicos e ele é um cardiologista e ela é uma dermatologista.
E eles agora resolveram ir para a África e vão dar anos das suas vidas, pelo menos 6 anos, num trabalho social, onde eles vão dedicar as suas vidas ao serviço do Senhor com as profissões que eles têm. E a ideia de o que é que tens em tuas mãos? Lança, apresente. Estava falando com outro há pouco tempo, que é um treinador de futebol, e ele também tem se colocado nas mãos de Deus para que Deus o use com a sua profissão a serviço do Senhor. Nós sempre temos alguma coisa que nós podemos apresentar diante do Senhor. E nós podemos fazer daquilo que somos capazes algo e colocarmos diante de Deus para que a glória do Senhor possa reinar, possa crescer. Até mesmo aqueles mais idosos, que às vezes pode pensar, eu já não tenho mais nada. Aqueles que pensam que já não tenho mais nada, sempre vem na minha mente alguém que tem uma influência muito grande na minha vida, que é a avó da minha esposa, Dona Ana. O Senhor já a tomou para si, ela era bem idosa. Quando eu namorei a Esther, né, que é a minha esposa, e esse ano nós vamos completar 25 anos de casado, quando eu fui à casa dela, nesse tempo a minha esposa morava com a avó, e a avó dela já era uma senhora idosa, já com muitas limitações, até mesmo de saúde, e ela já não podia fazer mais nada. Mas o que ela podia fazer era orar. Então, a Dona Ana, ela era uma mulher de oração, era uma crente de orar, como eu nunca vi igual. E quando eu ia à casa dela para me encontrar com a Esther, para namorar, e ainda mais a Dona Ana sabendo que eu era um candidato ao seminário, alguém que desejava ser um pastor, a primeira coisa que a Dona Ana fazia conosco era nos colocar de joelho para poder orar. Eu ia namorar e a Dona Ana me colocava de joelho para poder orar. E a Dona Ana orava, mas orava uma senhora de fé. E ela, quando orava pelos filhos, orava pelos netos, orava pelo marinheiro, orava pelo bombeiro, orava pelos policiais, orava pelos governantes. Ela fazia uns 20 a 25 minutos de oração. E depois era eu. E eu não podia fazer feio. Eu não podia fazer uma oração de 2 minutos ou de 3 minutos. Eu tinha que fazer uma oração um pouquinho melhor. E aí chegava ao ponto de ver-me quase que em casa a ensaiar a oração que eu tinha que fazer diante da Dona Ana. Então eu digo que o meu casamento é baseado em oração. Deus abençoou o casamento. E grande parte do meu tempo de namoro na casa da Dona Ana era orando, era de joelho. Então meus calos no joelho também tem a ver com a Dona Ana me colocava de joelho para orar. E era sempre oração de joelho. Mas eu olhava a vida da Dona Ana e inspirava-me. Inspirava a minha vida, porque era alguém que percebia que não tinha mais o que apresentar, mais o que fazer, mas entendia o ministério da oração como uma realidade para a sua vida. E clamava e colocava as pessoas diante de Deus em oração. Como aquilo era um estímulo para a minha vida, porque eu sabia que alguém orava por mim, alguém que dedicava a vida em louvor e em adoração ao Senhor. Mas o que é que tens em tuas mãos? O que é que podes apresentar diante do Senhor? E quando nós apresentamos aquilo que temos em nossas mãos diante do Senhor, nós podemos ver o que Deus pode fazer. O grande desafio que ouvimos aqui, nesse dia que estamos a pensar em educação teológica, não é que todos serão formados ou todos vão aprender para serem pastores. Mas a questão é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter condição de, naquilo que fazemos, sentirmos cada vez mais capazes de responder, tal como o apóstolo Pedro, quando escreve, e diz no verso 15 do capítulo 3, 1 Pedro 3,15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vejo uma ideia de nós estarmos preparados para responder a todos quantos perguntam a razão da esperança que há em vós.
Então nós precisamos estar prontos a compartilhar o Evangelho, a viver o Evangelho. E por isso muitas vezes sentimos essa necessidade de sermos equipados, de sermos melhor capacitados para na nossa profissão, naquilo que fazemos, ou quando o Senhor nos chamar para uma outra realidade, para um missionário, para um pastor de igreja, também dissermos sim diante do Senhor. Irmãos, o chamado de todos, veja o que nós temos nas mãos, apresente diante do Senhor, mas evite desculpas. Muitas vezes damos mais atenção nesse texto quando vemos as desculpas que Moisés vai apresentar diante de Deus. E as desculpas que Moisés apresenta diante de Deus significa que o olhar de Moisés está para ele mesmo, não está para aquele Deus que está a revelar-se a ele. Senhor, eu não tenho condições de fazer. Senhor, eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sei falar muito bem. Até o ponto que ele diz, Senhor, envia outro menos mim, menos eu. Envia outro. Ou seja, eu não quero ir. Eu não desejava. Mas o Senhor tem um propósito. E a questão da grande bênção que nós podemos ser diante do Senhor tem a ver com o nosso olhar no Senhor e não o nosso olhar em nós mesmos. Irmão, sem dúvida alguma, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver as nossas limitações, nós vamos ver as nossas incapacidades, nós vamos ver as nossas fraquezas, e nós não vamos conseguir perceber a imensidão da obra do Senhor quando nós mudamos o foco de nós mesmos, mas colocamos os nossos olhos no Senhor. Nós vamos na força do Senhor, nós vamos confiante no Senhor, nesse Deus que pode todas as coisas, nesse Deus que é poderoso. Mas se eu olhar somente para as minhas limitações, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Eu dependo da graça do Senhor, eu dependo do amor do Senhor. Tem até mesmo a ver com a nossa própria salvação. Há muita gente que coloca dificuldade do caminhar com Cristo, de ter uma vida com Cristo, porque olha para si mesmo. Porque tenta ver, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar, eu preciso... O foco nunca está em nós. O foco sempre está em Cristo. É Ele que faz, é Ele que nos salva, é Ele que estende a sua mão de poder sobre as nossas vidas. Nós apenas respondemos aquilo que Cristo está a fazer por nós. Até mesmo o amor que fazemos a Deus, o amor que prestamos a Deus, o amor que nos impulsiona a servir ao Senhor, nunca é um amor apenas de uma ação, mas é sempre um amor-resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós apenas respondemos a esse amor que vem de Deus. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas até nos coloca dificuldades de nós recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus. Aqueles que, porventura, podem estar entre nós e ainda não estão familiarizados e conhecem a igreja do Senhor Jesus. Porque nós sempre olhamos para nós e pensamos nas mudanças que nós precisamos fazer, aquilo que eu preciso mudar. Mas nunca a resposta está em nós. As mudanças que vão acontecer é de uma consequência de uma vida que nós andamos com o Senhor. O que nós precisamos apenas é responder a esse amor de Deus por nós. Responder a essa graça de Jesus Cristo por nós. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, Ele não morreu por aqueles que o responderam positivamente. Ele morreu por toda a gente. Por todas as pessoas. Aqueles que ali estavam, aqueles que já teriam vindo e aqueles que ainda iriam vir. Então, Jesus Cristo morreu por nós. E o que nós precisamos fazer apenas é responder a esse amor de Jesus. Quando nós o aceitamos, quando nós convidamos Jesus Cristo a ser Senhor da nossa vida, nós respondemos a esse amor de Jesus. E passamos a desfrutar até das mesmas coisas que tínhamos, que fazíamos, só que numa perspectiva diferente, porque passamos a perceber a ação de Deus na nossa vida, a forma como Jesus Cristo nos salva, a forma como Jesus cuida da nossa vida, a forma como Jesus Cristo transforma o nosso ser. Depois, então, que Moisés tenta apresentar todas as desculpas, e o Senhor diz, não, és tu mesmo, Moisés.
eu não estou enganado. Eu não estou enganado na pessoa que eu estou a chamar para me servir. E aí ele vai então dizer, olha, Arão, teu irmão, vai estar contigo. Moisés então vai apresentar-se diante do seu sogro, vai dizer, olha, eu tenho que voltar para o Egito. E para mim a pérola desse texto está no verso 20. E só lamento que na Bíblia para Todos traduziram de uma forma diferente esse texto. Quando diz assim, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Algumas versões estava a vara prodigiosa, mas é o bordão de Deus. O bordão de quem era? Não era o bordão de Moisés? Por que agora é o bordão de Deus? Percebe que no momento em que ele consagra ao Senhor, aquilo passa a ser do Senhor. Ele passa a usar para o louvor do Senhor, para a honra e glória do Senhor. A grande alegria que temos na vida é quando nós passamos a fazer na perspectiva de Deus e deixamos que Deus seja o Senhor da nossa vida. Aí já não é mais o bordão de Moisés que ele levou para o Egito. Agora ele já levava o bordão, o cajado, a vara de Deus. E é com essa vara do Senhor que está presente na sua vida que ele vai conseguir fazer grandes prodígios. Porque o mérito não está nele, está sempre no Senhor. E ele é um instrumento nas mãos de Deus. Assim como Moisés é de Deus, o bordão que está na sua mão também agora pertence ao Senhor. Porque aquilo que ele tinha, ele apresentou, ele dedicou ao Senhor. E nesse texto, então, vemos que Moisés levava na sua mão o bordão de Deus. A grande pergunta nessa manhã é, o que é que tens em tuas mãos? O que é que tem em tuas mãos? E o grande desafio que eu queria fazer é apresente isto que tens diante de Deus. E experimente a fazer aquilo que fazes na perspectiva de Deus, como servo de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e seja exaltado. Se é a tua vida, eu também queria convidar-te a apresentar a tua vida diante de Deus. A tua vida diante de Deus. Eu tenho provado, irmãos, que não há lugar melhor para nós estarmos do que na vontade do Senhor. Isso é um estímulo na minha vida diariamente. Porque o prazer e a alegria que é de servir a Deus, de experimentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é algo inigualável. É algo prazeroso. É saber que no nosso momento de luta, de dificuldade, ao invés de nós sofrermos sozinhos, nós temos um Deus que nós podemos confiar. E nós caminhamos com Cristo, nós caminhamos com o Senhor e passamos a andar com Ele e fazer os planos do Senhor. Por isso que agora Moisés tinha na sua mão não mais a sua vara, não mais o seu bordão, mas agora era o bordão de Deus. Era a vara de Deus que estava nas suas mãos, porque ele fazia parte da equipa de Deus. Ele estava presente com o Senhor e ele permitia que Deus estivesse a realizar grandes feitos pela sua vida. Eu queria concluir a palavra nessa manhã com alguns desafios. Primeiro, que eu gostaria de desafiar-nos a reconhecermos diante do Senhor que aquilo que o Senhor tem nos dado e até aptidões naturais que temos é para nós consagrarmos ao Senhor, é para nós apresentarmos ao Senhor. Que essa pergunta, o que tens em tuas mãos, possa ecoar na tua mente e no teu coração. Porque às vezes nós olhamos e vemos algo simples. E aí vamos lembrar de Moisés, olha, não olha para nós mesmos, não. Não vamos olhar apenas para nossas capacidades, vamos lembrar da capacidade do Senhor e daquilo que Deus é poderoso para fazer. E aquilo que tens em tuas mãos, apresente a Deus. Apresente a Deus. E possa experimentar também aquilo que é a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção do Senhor na sua vida. E talvez se ainda não é o momento de apresentar algo diante do Senhor, eu gostaria que pudéssemos
aqueles que aqui estão também nesta manhã pudessem receber essa chamada desse Deus que o ama, que quer caminhar contigo, que quer chamar-te a caminhar com Ele, a viver uma vida com o Senhor e a desfrutar da graça e do amor do Senhor que está presente nas suas vidas. Não confie nas suas próprias capacidades. Coloque diante do Senhor. Entregue os seus problemas, as suas limitações nas mãos do Senhor. Confie que Deus é um Deus que cuida, um Deus que abençoa. Dê um passo de fé para caminhar com o Senhor Jesus e experimentar aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua própria vida. Eu gostaria que nessa manhã fosse uma manhã de consagração. Nós fôssemos chamados a nos consagrarmos diante do Senhor, a nos dedicarmos diante do Senhor, a dizermos, Senhor, sim, nós queremos caminhar contigo, nós queremos andar contigo, e aquilo que eu tenho nas minhas mãos, Senhor, eu quero apresentar a Ti, eu quero dedicar a Ti, e eu quero consagrar-te, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e através da sua morte nós temos vida. Mas para isso nós somos convidados a aceitarmos, a recebermos esse Jesus, e a termos esse Jesus como Senhor nosso, Salvador nosso. Queria convidar-vos a nós termos um tempo de oração e nós vamos concluir. Mas quando nós estivermos a orar nesse momento, eu, como disse, que gostaria que essa manhã fosse uma manhã de consagração. Eu gostaria que pudesses dizer ao Senhor, Senhor, sim, eu quero consagrar aquilo que tenho a Ti. São as minhas aptidões, são aquilo que eu sou capaz de fazer. Mostra-me, Senhor. É isso que eu tenho nas minhas mãos, é isso que veio à minha mente, que eu tenho nas minhas mãos. Eu quero apresentar diante de Ti. Eu até hoje posso até não saber muito bem o que fazer a partir disso, mas eu quero, nessa manhã, espiritualmente falando, consagrar a Ti. Eu quero dedicar a Ti. E eu quero descobrir diante do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer através disso. E se porventura há aqui alguém nessa manhã que ainda não tomou uma decisão por Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, mas quer dizer, Senhor Jesus, eu percebo que o Senhor é o Salvador e eu quero ter essa experiência contigo, eu quero também convidar-te a ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero andar contigo. Posso até não saber muito bem o que é isto, mas eu quero dizer, eu estou à tua disposição. Faça em mim aquilo que tu desejas fazer. Eu gostaria que nós tivéssemos uma oportunidade de fazer nesta manhã. Vamos orar ao Senhor? Vamos inclinar a nossa cabeça? Vamos fechar nossos olhos? Eu queria fazer esses dois apelos aqui nessa manhã, com permissão da igreja, do pastor. Dois apelos aqui nessa manhã. Um de consagração e de uma entrega de vida a Jesus. E eu queria perguntar-vos nessa manhã, as pessoas que aqui estão, que reconhecem a necessidade de apresentar aquilo que tem diante do Senhor e pedir que Deus use aquilo que tem para louvor e para a glória do Senhor. Senhor, eu tenho esta capacidade, eu tenho esta aptidão, mas eu reconheço nesta manhã que eu preciso consagrar e eu quero dedicar a Ti. Você pode levantar uma das suas mãos e abaixar? Eu gostaria de orar pela sua vida. Deus abençoe. Vocês que querem consagrar aquilo que tem diante do Senhor, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Senhor, é isso que eu tenho, é isso que eu quero apresentar diante do Senhor. O Senhor conhece a minha vida. E nesse momento, espiritualmente falando, eu quero consagrar as minhas aptidões, consagrar aquilo que eu tenho nas minhas mãos diante do Senhor. Há mais alguém aqui? Eu queria convidar a levantar uma das suas mãos e abaixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus sabe aquilo que temos e a forma como nós queremos consagrar ao Senhor. Mas eu também queria perguntar e dar a oportunidade àqueles que estão aqui nesta manhã, que desejam dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu não conheço muito bem isso, mas eu quero dizer que a minha vida está aqui. Eu reconheço o Teu amor por mim e quero dizer que eu quero caminhar contigo, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero Te receber como meu Salvador.
Eu também queria convidar que pudesse levantar uma das suas mãos e abaixar. E gostaria de orar. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe ali atrás também. Há mais alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu quero receber-te como meu Salvador. Eu quero tê-lo como meu Salvador. Eu queria convidar a levantar uma de suas mãos e abaixar. E eu gostaria de orar. Deus sabe aquilo que passa no nosso coração e a forma como o Senhor cuida de cada um de nós. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E quando terminasse o culto, eu gostaria de cumprimentar, pelo menos, vocês. Eu gostaria de orar por vocês. Vocês que, sobretudo, que levantaram a sua mão para dizer sim para Jesus, que querem receber a Jesus como Salvador. Que reconhecem que querem caminhar com Jesus. Há mais alguém aqui nessa manhã que gostaria? Nós vamos orar nesse momento. Então, eu entendo que todo culto é uma oportunidade de entrega a Jesus. De nós nos apresentarmos diante de Jesus e deixarmos que Jesus Cristo ministre a nossa vida e abençoe nosso ser. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua graça que alcança os nossos corações e abençoa as nossas vidas. Ó Pai, que aquilo que temos em nossas mãos possa ser apresentados a Ti, consagrado a Ti e entregue a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Pai, que nós não estejamos só a olhar para nós mesmos e apresentar as desculpas todas que somos capazes de apresentar, mas aquilo que temos somos capazes de apresentar diante de Ti e confiar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que há de nos ajudar a realizar aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós, por meio de cada um de nós, Senhor. Eu quero pedir-te por essas vidas, por todos quantos estamos aqui nessa manhã, mas de uma maneira muito especial por aqueles que puderam levantar uma das suas mãos em consagração a Ti, em dedicação daquilo que têm, daquilo que são, para que possam consagrar e colocar diante do Senhor, para que a Tua obra possa ser feita e o Senhor possa usar as nossas aptidões, as nossas capacidades, que nós consagramos a Ti. Mas também aqueles que puderam dizer nesta manhã que querem Jesus Cristo. E essas duas vidas que levantaram uma das suas mãos, eu quero colocar diante de Ti. Tu conheces, Tu sabes a forma como estão a dizer, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo. E eu quero pedir-te no nome de Jesus que Tu as abençoe. Que o Senhor se revele a cada dia a elas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz, dirige a nossa vida, abençoa o nosso ser. E, ó Pai, despede-nos debaixo da Tua poderosa mão, Tua mão de poder, que nos acompanha, que nos consola, que nos guia e que Teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Rui.